som tá aberto. Uhum. Está no ar. Tá no ar? Tá. Boa tarde, gente. Nós vamos hoje fazer uma reunião. Eu, vocês, os professores, a Patrícia vai me acompanhar. Boa tarde. Né? Eu vou tirar a máscara, gente, que é pra gente conseguir maior comunicação, né? Porque com a máscara fica meio abafado e a gente não... Boa tarde, gente. Só um minuto. Espera aí, só um minutinho. Ah, tá, você. Porque como tudo, né, gente, como é a primeira vez, vocês viram, né, deixei ali o chat ligado, tô me ouvindo falar. É pra ver se eu tô falando tudo certo. Gente, vocês não imaginam a nossa ansiedade para estar aqui com vocês hoje. Né? Eu com a Patrícia, a gente nem dormiu de noite, né, Paty? Isso mesmo. A gente nem dormiu de ansiedade, porque eu falei de manhã e vou falar de novo. Tudo que é novo, novidade, né? E aí a gente fica nervoso, a gente fica sem saber muito bem como fazer. Nesse período de pandemia, a gente está se reinventando. Né? A escola, vocês viram que está se transformando, a gente também. E aí, olha, gente, que dificuldade. Pra gente que tem dificuldade, a Patrícia não tem não, sabe? Eu tenho mais dificuldade pra ficar falando assim com o povo. Então, assim, eu fico mais nervosa ainda, a mão tá suando. Mas estamos aqui para dar as boas-vindas a vocês, né? Falar, explicar um pouquinho das coisas que estão acontecendo na nossa escola, como que a gente vai lidar com essa situação, acolher vocês, dizer que nós estamos sempre aqui para estar junto de vocês, para sanar suas dúvidas, né, as suas angústias, que muitas delas são as suas e são as nossas, tá? E aí, a gente vai começar a nossa reunião falando um pouquinho do quê? Vou explicar para vocês como que foi até agora o nosso ano letivo, né? Nós iniciamos esse ano dia 3 de fevereiro. E aí, no dia 18 de março, foi o nosso último dia com aluno, né? Último dia de aula presencial, tá? Depois desse período, o que acontece? Depois desse período, a gente fez o quê? A gente deu o recesso para os alunos. O que é o recesso, gente? Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, mas tivemos 2 meses de férias? Nossa, como que foi isso? Na verdade, não. Na verdade, a gente tem esses dias já durante o ano, só que ele é diluído, tá? Vocês não falam que a gente tem férias de julho? As férias de julho, na verdade, é o nosso recesso escolar, tá? Então, nós tivemos 15 dias de recesso referentes a julho. Depois, nós tivemos mais 15 dias referente a dezembro. Porque a gente não fica dezembro o tempo todo trabalhando, nem vocês mandando crianças para a escola, não é verdade? E aí, esses 15 dias de dezembro, nós tivemos também o recesso, tá bom? Então, contou como recesso. Então, do dia 23 de março até o dia 21, né, de abril, foi o nosso recesso, tá? E aí, como vocês mesmos já sabem, a situação da pandemia ainda não estava controlada, e aí nós tivemos o quê? Nós adiantamos as nossas férias de janeiro de 2021, né? Então, o que acontece? Nós adiantamos as férias dos professores, nós adiantamos o recesso, e era pra gente ter voltado no dia 22 de abril. Porém, né, somente para a educação foi adiantado os feriados, tá bom? Então, assim, para quê? Até pra gente ter um tempo mais em casa, para os alunos, para todo mundo, né? E pra gente se preparar também para receber vocês. E aí, quando foi no dia 3 de junho, 3/6, nós retomamos as atividades na escola, com os professores presencialmente, né? E os alunos de forma remota. O que significa de forma remota? Eles farão as atividades, mas não na escola, tá? Como é que isso vai funcionar? Eu imagino que vocês devam estar assim, a cabeça um turbilhão, né? Um monte de coisa, um monte de pergunta, né? Várias dúvidas, porque a gente também tá assim, né? Eu não estou muito distante de vocês, eu também tenho uma filha, né? Na verdade eu tenho 3, 2 na faculdade, uma fazendo 9º ano, né? E assim, a gente também está muito angustiado, né? Porque eu tenho uma filha na faculdade que até agora não teve nem aula presencial, tem uma outra que está fazendo algumas disciplinas e tem a outra que está no 9º ano, né? O 9º que fecha ciclo, né? A gente sabe da ansiedade deles, que eles estão deixando a escola, que estão ali desde pequenos. Então, assim, a gente entende. Eu entendo como vocês estão se sentindo, porque eu também estou passando pela mesma coisa,
Mas vamos lá. Como é que vai funcionar essas aulas remotas? Nós temos, desde que as crianças saíram, né, de recesso, depois de férias, a Secretaria da Educação buscou preparar algumas atividades para que eles não ficassem tão separados, tão distantes da escola, né, para que eles pudessem trabalhar um pouco também as questões pedagógicas em casa, tá? E aí, agora, só que essas atividades que eles faziam, elas não eram obrigatórias, tá? E a partir do dia 3/6, elas passaram a ser obrigatórias. A gente entrou em contato com vocês, a gente avisou, né, por telefone para alguns pais. Nós colocamos, como vocês já viram, nós temos o nosso Facebook, por lá também a gente mandou mensagem, pediu que vocês viessem até a escola, porque o que acontece? Nós temos o portal do LED, nós temos o site da prefeitura, onde ficam disponíveis as atividades. Essas atividades, gente, você tem um link, você entra nas atividades, tá? E você pode fazê-las de forma online. Aí você fala para mim, Karina, eu não tenho acesso online, eu não consigo fazer online, eu não tenho computador, eu não tenho celular, eu não consigo. Né? O que eu vou fazer? Eu vou me dirigir até a escola e vou pegar o impresso. A mesma atividade que está no site online é a atividade que está impressa aqui. Vai ser a mesma coisa, vai mudar somente o veículo, né, de informação. Um é online, o outro é impresso. O aluno pegou aqui, vai responder no caderno. O aluno pegou na internet, vai responder no caderno também. Tá bom? Só que é muito importante a gente pensar e a gente lembrar que as atividades são obrigatórias, tá? A partir do dia 3/6, elas passaram a ser obrigatórias. Então, a gente tem que fazer as atividades. Aí vocês perguntam para mim, com toda certeza, né? Mas vai ter nota? Como é que ele vai avaliar a presença? Porque a gente sabe que para você garantir um ano letivo, você precisa ter alguns componentes, né? Você tem que ter professor, você tem que ter aluno, você tem que ter as atividades sendo desenvolvidas, você tem que ter a presença, tem tudo isso. Mas, como a gente sabe, nós estamos vivendo uma situação inusitada, uma situação totalmente diferente. E como a gente tem uma situação muito diferente, o que acontece? As coisas têm que ser diferentes. A gente tem que se adequar ao que está acontecendo. É fácil isso? Não, gente, não é. Né? Demanda, assim, um esforço muito grande das partes envolvidas, né? No nosso caso, o que é? Somos nós, comunidade escolar, né? Que é composta por quem? Pais, alunos, professores, equipe gestora, funcionário. Então, a gente vai ter um certo trabalho para lidar com essa situação. E é uma situação muito nova, uma situação muito inusitada, tá bom? E aí, vamos pensar o seguinte. As crianças serão avaliadas por essas atividades? Tenho que entregar essas atividades? Bom, por partes. Primeiro, vou pegar a atividade ou vou fazer pelo portal. Eu não preciso trazer as atividades na escola ainda, tá? Essas atividades retornarão para a escola quando nós retomarmos o ensino presencial. Por enquanto, não é para trazer nada para a escola, tá bom? Mas como será feito esse acompanhamento das atividades? Bom, a cada 15 dias, nós vamos enviar para casa, né? Vai ter do mesmo jeito, vai ter lá no portal e vai ter impresso aqui um formulário Google, tá? Esse formulário vai ser não é uma avaliação, tá? Na verdade, é um acompanhamento das atividades que estão sendo feitas em casa. É isso que vai fazer com que a gente garanta o nosso ano letivo. Por isso, o preenchimento, né, desse formulário é extremamente importante. Para validar, né? Exatamente, porque aí é ele que vai validar o nosso ano letivo, tá bom? Então, assim, adianta, eu só faço atividade. Vou lá, pego na internet a atividade, faço em casa. Estou cumprindo a minha parte? Estou cumprindo uma parte dela, tá? Por quê? Porque é necessário a validação disso que você está fazendo por meio da resposta desse formulário. Quem preenche o formulário via online, já, assim que ele preenche, ele já não precisa mais se preocupar, porque já vai aparecer lá que a criança preencheu. Quem vai pegar impresso aqui na escola tem que retornar com esse formulário, tá? Então, assim, as atividades que estão sendo impressas aqui na escola, a gente está pedindo para os pais, responsáveis e alunos só virem buscar na terça-feira, tá? Por quê?
Porque segunda-feira elas estão disponíveis, a gente demanda um tempo para a gente poder imprimir, né? Porque a gente tem que imprimir todas as atividades, tem que grampear, né? Então a gente pede que venha na terça-feira. Quem faz online já tem acesso na segunda, quem pega impresso vem buscar na escola a partir de terça-feira. Veio na terça-feira, já vai pegar o formulário, tá? Ele pegou o formulário, ele tem que trazer de volta para nós, tá? Então as atividades, elas não precisam ser entregues, mas o formulário sim. Se você pegou o formulário impresso, você tem que vir até a escola trazer, tá bom? Quem faz online, como eu disse, respondeu lá, tranquilo, já não precisa se preocupar mais, tá bom? Além disso, né, depois a gente faz um resuminho, tá bom, gente? E se vocês forem tendo dúvida, também vão perguntando pra gente que a gente vai respondendo, tá? Respondendo aqui. Isso, a Patrícia tá aqui do meu lado, ela vai respondendo também, tá bom? Agora, gente, eu preciso falar pra vocês de algumas ações que a gente tem feito, até pra melhorar essa questão, tá? Quais são essas ações? A gente está entregando os livros, né? Eu gostaria de reforçar isso, né? De 1º a 5º ano, a gente está entregando os livros EMAI e Ler e Escrever. Nós ainda não trabalhamos os livros, tá? Nós pedimos que os livros vão para casa, mas não é para entregar para a criança fazer, somente quando o professor passar a informação do que é para ser feito para vocês, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Nós temos alguns canais, como vocês viram. Nós, enquanto escola, quando começou isso e a gente viu que a gente ia voltar de forma remota, né, nós fomos lá e compramos um celular institucional e criamos um WhatsApp, tá? Institucional. Nós criamos isso, nós compramos e criamos isso para quê? Para facilitar a nossa comunicação, para que nós possamos passar todas as informações para vocês, tá? A gente sabe que não é fácil porque de repente a gente também criou um grupo. Imaginem vocês, nós temos 30 salas e nós temos que dar conta dessas 30 salas, já que nós criamos o WhatsApp. Então, assim, no grupo da sala, vocês não conseguem retornar as mensagens, vocês não conseguem tirar dúvidas no grupo da sala. Mas se vocês tiverem algum problema, mande no nosso particular, meu, da Patrícia, e aí nós temos também os professores. Agora, eu peço um cuidado gigantesco, até brinquei com a Patrícia, né? 2 horas da manhã o celular tocou, gente. Juro por Deus. Vocês estão achando que é brincadeira, mas não é. 2 horas da manhã meu celular tocou. Eu acordei assustada e era alguém de algum grupo. Aí eu desliguei, né? Mas pensa, porque eu tenho 2 WhatsApps no telefone, então eu sei de qual WhatsApp que veio. Então, assim, acontece isso. A gente precisa se policiar, a gente precisa tomar cuidado, porque assim, quando a gente sai do nosso horário de trabalho, aí a gente precisa dedicar aquele tempo. É igualzinho vocês. Vocês estão trabalhando, não dá para vocês, por exemplo, família ficar ligando no trabalho, né? E quando você sai do trabalho, não dá também para o trabalho ficar ligando para a gente em casa. Então a gente precisa se policiar em relação a isso, né? Porque a gente precisa ter aquele tempo também. E outra, né? Às vezes a gente sai do trabalho e ainda leva o trabalho para casa. Então a gente precisa se policiar em relação a isso. Eu peço todo um cuidado com os professores, um cuidado com a gente, um cuidado com vocês mesmos. Mas podem e devem mandar questões lá no grupo lá. Pode ser individual para mim ou para a Patrícia, que somos mais nós duas mesmo que estamos tomando conta disso. Quer falar uma coisa? Com relação ao formulário, eles estão perguntando na hora de como que faz, quando que vai ser disponibilizado. Tá. Então falar que só vai na semana e vai entregar na outra. Isso. O formulário, gente, que eu falei para vocês vão pegar junto com as atividades dessa semana. Tá bom? Então, assim, a partir de terça-feira, os formulários já estarão disponíveis ali. Das atividades. Tá? Das atividades. Tá bom? E vai entregar na sexta-feira. Isso. E eu peço que vocês entreguem na sexta-feira. Tá bom? Então, o formulário impresso vocês pegam junto com a atividade. Tá bom? E entregam até sexta-feira. E a gente pede, assim, para dar preferência, fazer online. Porque quando responde online, a resposta vem mais rápido pra gente. E é uma coisa rápida, não é complicado, é rápido. Agora, é lógico que quem não tiver acesso vai ter um impresso e traz na sexta-feira pra gente. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, vão perguntando aí que a gente vai vendo a melhor forma da gente responder, tá bom? Bom, falei já do grupo do WhatsApp, né, que a gente criou.
Como vocês podem ver, quem já está no grupo, também peço um pouco de paciência, porque a gente vai inserindo as pessoas, tem sala que já está completa, tem sala que ainda não está, né? Como a gente tem mais de 900 alunos, a gente tem quase 1000 alunos, gente, um errinho ou outro vai acontecer. A gente tem ali, as meninas estão nos apoiando bastante, nossas estagiárias estão nos ajudando bastante, mas às vezes na hora de colocar o nome, colocar o número, às vezes acontece de trocar da sala, a gente pede só que vocês mandem a mensagem, né? Que nem teve uma mãe que mandou, falou, nossa, minha filha é de uma sala, mas está em outra, né? A gente arruma, assim que a gente vê, a gente já vai, já arruma, tá? Então eu peço assim que vocês tenham um pouquinho de paciência, mas sempre tragam pra gente qualquer problema que vocês visualizarem, tá? Dos livros que eles pegaram, eles estão perguntando quando que vai começar a fazer dos projetos. Falou? Mas olha só, a Patrícia está falando assim que tem algumas pessoas perguntando dos livros. Como eu falei para vocês, olha só, foi disponibilizado o EMAI e o Ler e Escrever do primeiro e do quinto ano. O quinto ano. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano estão com o livro EMAI e Ler e Escrever. É para fazer? Não. Ainda não, nós disponibilizamos para vocês e a partir de agora que os professores vão se preparar para trabalhar esse conteúdo, tá bom? Então, enquanto a gente não mandar as orientações para a utilização do Ler e Escrever e do EMAI, vocês ainda não mexem, tá bom? Os quintos anos, a gente ainda disponibilizou um livro do projeto Ensinarte, a mesma coisa, tá? É um livro de português e de matemática. Não é para fazer nada nesses livros. Vocês vão guardar e aguardar, tá bom? Vocês receberam, vão deixar aí na casa de vocês, que aí os professores vão fazer o quê? Eles vão trabalhar isso com a gente, vão trabalhar isso com vocês e vão dizer o que é para fazer. Página que é para fazer, orientação, eles vão esclarecer tudo, tá? Depois até a Patrícia vai conversar um pouquinho com vocês, até para vocês saberem como que nós vamos fazer isso, né? De que forma que a gente está se articulando, né, gente? A gente sabe que muitos, né? Eu, por exemplo, não consigo ajudar minha filha do 9º ano. Se for, por exemplo, história, geografia, ciências, eu até consigo, né? Mas aí, na área de exatas, por exemplo, aí eu já tenho dificuldade, não dá para mim, né? Com certeza, muitos pais têm o mesmo perfil que eu. Às vezes consegue ajudar com uma coisa, não consegue com outra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aí alguns plantões de dúvidas com os professores, mas a Patrícia vai tratar sobre isso com vocês, tá? Que aí a gente dividir um pouco para de repente a gente conseguir dar conta de falar tudo que a gente precisa. Mais uma vez eu digo para vocês que a gente conta com a parceria, a gente sabe o quanto a comunidade dessa escola é parceira, né? A gente sabe o quanto vocês nos apoiam e a gente só pede que a gente continue se apoiando dessa forma, tá bom? Eu vou passar para a Patrícia, tá bom? Para ela conversar um pouquinho com vocês e depois vocês retornam para falar comigo, ok? Oi, gente, boa tarde, né? Então, eu quero começar minha fala, eu tô vendo bastante pergunta aqui, né? Tá tendo bastante dúvida. Então, assim, eu quero colocar para vocês, acalmar um pouco a ansiedade de vocês, né? Como a Karina mesmo já falou, a gente entende que é uma fase agora que surgem muitas dúvidas e a gente está fazendo o quê? Tentando abrir todos os canais possíveis para ter o contato com vocês e ajudar os nossos alunos, para alcançar os nossos alunos da forma mais possível. Mas a gente tem limitações, né? E a gente não vai conseguir mesmo, não é como estar com o aluno aqui dentro da escola, o aprendizado não é como quando o professor intervém com o aluno na hora. Eu sei que os pais não estudaram para isso, que, né, tem pai falando aqui, é difícil essa questão de ensinar em casa. E eu queria falar para vocês que cada um está fazendo o que é possível, né? A gente está limitado com essa questão da Covid, de tudo isso. Então, a gente não pode estar presencialmente com eles, mas a gente quer, sim, que eles não tenham esse ano prejudicado. Até tem um pai que perguntou aqui sobre o ano letivo. Isso aí foi uma coisa que foi montada pela Secretaria da Educação, o período que a gente vai trabalhar, né? Que dentro da legislação em que a gente vai poder cumprir sim o ano letivo. Só que para que esse ano letivo seja validado, a gente precisa ter esse retorno com vocês através desses formulários, a gente precisa validar a participação de vocês aqui da escola, né? Como a Karina falou, tem que ter
alunos, professores e tem que ter a participação da família. Então, para ter esse triângulo, vamos dizer, a gente precisa validar isso, né? E a forma que a gente vai fazer é nesse sentido. Agora a gente vai fazer fez um cronograma em que a gente vai abrir no WhatsApp alguns dias e horários para que os alunos tenham acesso com o professor. Então, como vai funcionar? Vamos dizer, na segunda-feira, os primeiros anos vão ter o horário das 2 às 4 com a não é assim, a gente fez o cronograma, mas estou dando um exemplo. Das 2 às 4 com a professora para tirar dúvidas. Então, nesse horário, vai ser aberto o WhatsApp e os alunos vão poder, ou os pais, né, fazer perguntas ao professor diretamente, e os professores vão estar respondendo. O que a gente pede é que respeitem esses horários para que o professor possa estar livre dentro desse horário respondendo para vocês, mas vocês também podem enviar dúvidas no privado para eles. Quando eu mando uma questão no privado, eu só tenho que aguardar o horário que o professor tiver disponível, o que ele tiver na escola, o que ele tiver no horário de trabalho, ele vai me responder. Muitos pais às vezes mandam perguntas assim à noite, em alguns outros horários. Quando eu chego aqui na escola, a primeira coisa que eu faço é abrir o WhatsApp e ir respondendo à medida do possível, né? Como a Karina falou, é muita gente mandando mensagem, é muita gente, mas a gente tenta resolver, fazer tudo o que é possível. Então, por isso que a gente pede paciência, que nem o link vai também, a gente está tentando fazer separação para que no WhatsApp não se percam as mensagens. Então, ficar atento com os links que vão. Às vezes, as pessoas têm que ler, a informação está escrita ali, e aí já está perguntando a mesma informação, mas está escrito ali. Alunos para responder, quem que vai responder cada coisa, né? Então, a gente prestar atenção no que está sendo enviado para casa. O que eu queria falar com os pais também com relação à rotina de estudo. Eu coloquei no Facebook um vídeo do Léo Freining, que ele é um psicólogo formado, né? E ele dá várias formações na área da educação. E a gente mesmo já teve várias palestras com ele aqui. Então é importante, ele dá muitas dicas de como a gente agir dentro de casa, né? Então é importante a gente criar uma rotina com os nossos filhos, né? O horário de acordar, o horário que ele vai tomar café, o horário de estudo. Ele tem direito a colocar o horário, mãe, eu prefiro estudar no final do dia. Todos os dias das 4 às 6 você vai fazer atividade de escola. Não, eu almoço e já quero estudar. Todos os dias, da 1 até as 3, você vai fazer as atividades. O pai vai determinar isso com a criança, mas é importante que tenha um lugar adequado, que a criança não fique com o celular na mão enquanto está fazendo atividade, para se distrair, né, com outras coisas, que a TV não esteja ligada, não esteja barulho em casa, para que a criança possa se concentrar. Não é necessário que o pai, é lógico que existem casos que o pai ele tem que ajudar sim, ele tem que dar, mas é também importante que a gente dê autonomia para eles, que deixe a criança fazer sozinha, que deixe ela, não fique sentado ao lado o tempo todo, tomar cuidado, que a gente, em tudo, a gente tem que ter um controle, um limite, um bom senso. Eu não posso nem pressionar demais, às vezes a criança fala, principalmente os menorzinhos, né, primeiro ano e tal, eu tô cansado, não quero fazer, então vamos parar um pouquinho, você vai brincar, depois daqui um tanto tempo você vai voltar e a gente vai fazer mais um pouco. Mas fazer tudo um combinado com a criança, né? Ter paciência com eles. Que eu falei na outra reunião, assim, eu acho que nesse momento a gente fala muito dos professores, dos médicos e tudo, mas as crianças também estão sofrendo muito com essa situação. Eles estão limitados dentro de casa, não estão podendo sair, não estão podendo encontrar os amigos, estão deixando futebol, estão deixando várias situações. Tudo por causa da pandemia do Covid. Então, a gente tem que estar tomando muito cuidado em ser demais também na cobrança com eles, né? Saber fazer essa rotina direitinho com eles. Eu falo isso porque eu também, né, como a Karina falou, também tenho meu filho, e eles ficam bem impacientes, estão cansados já, né? A gente está muito tempo dentro de casa. Então, eles estão cansados de ficar dentro de casa. Então, assim, é legal, assim, a gente está colocando no Face
vídeos deles fazendo as atividades, isso motiva eles, é legal reconhecer tudo que eles estão fazendo, fotos, os professores estão mandando, então é legal. Aí a gente só fala isso. À medida que a gente vai se adaptando, que nem agora estamos abrindo essa reunião online, à medida que a gente vai se adaptando, a gente vai descobrindo novos recursos, novas formas de conseguir diminuir essa distância que está entre a gente e os nossos alunos, tá bom? Eu acho que é isso, né? A questão do livro também a Karina já reforçou, né? E a gente vai mandar tudo no grupo do WhatsApp, todas as perguntas, formulários, tudo. Então é só vocês irem respondendo lá e quando tiver que pegar a atividade aqui, faz a atividade, quem pegar na folha, não tem problema, pode fazer na folha. Quem pegar online, vai só pôr a resposta no caderno, põe a data e o número da questão. A melhor maneira, o importante é fazer, não é a forma de que estão fazendo, mas é estudar, é garantir esse aprendizado, é garantir o estudo, né? Ah, não entendi uma questão, deixa essa questão, guarda ela, quando voltar ou quando for abrir com o professor, eu vou colocar para o professor aquela questão que eu não consegui fazer, tá bom? Eu agradeço a participação de todos vocês, é muito importante para a gente, né? Porque a escola é isso, a gente aqui, vocês e as nossas crianças. A Karina vai voltar a continuar agora com vocês uma outra questão. Oi, gente, voltei. Eu estava ali agora no chat, né, respondendo alguns questionamentos. E assim, a gente percebe, né, que vocês estão ansiosos, que vocês estão preocupados. A gente confessa que a gente também, nosso maior intento realmente é o melhor para os nossos alunos, é o melhor para a nossa comunidade escolar, mas a gente quer deixar assim, a gente quer que vocês se tranquilizem, a gente quer que vocês aquietem o coração de vocês, né? Porque a gente sabe que esse é um momento muito diferente, muito inusitado, né? É um momento que ninguém passou, como a própria Patrícia falou, né? É um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem muitas famílias perdendo seu emprego, tem muitas famílias que têm pessoas doentes, tem famílias que estão com medo de perder o emprego, né? E a gente, né, tem que tomar conta dos idosos, tem que tomar conta das crianças pequenas. Então a gente tem N coisas acontecendo que a gente entende, que a gente fica meio que desesperado mesmo, né? A gente fica meio sem saber o que fazer. E aí, o que a gente precisa nesse momento? A gente precisa se unir, né? A gente precisa, assim, um apoiar o outro. A gente entende que tem crianças, né, como vocês estão falando bastante, a gente tem crianças do primeiro ano que ainda não aprenderam a ler e escrever, né? E aí a gente está se preparando para quê? Para a gente dar esse suporte, a gente quer realmente estar ali mais presente, a gente quer ajudar. Mas nesse momento a gente precisa muito do apoio e da ajuda de vocês, tá? A gente vai precisar demais, porque assim, nem a gente nem vocês tá acostumado com uma situação como essa. Então a gente precisa realmente se apoiar, tá bom? A gente precisa cumprir o nosso ano letivo, né? E a gente, tudo que a gente não fizer agora, a gente vai repor depois. A gente vai dar um jeito de fazer isso depois. Tá? A gente entende que tem crianças que têm mais dificuldade, a gente entende que tem família que tem mais dificuldade até por conta do trabalho, por N coisas. Como a Patrícia falou, a gente está tentando o maior número de suportes possível, né? Então a gente está ali, os professores agora, né? Eu vi que tem algumas questões ali perguntando se as atividades serão preparadas pelos nossos professores. Sim, né? Na última semana já foi preparado pelos nossos professores, a semana que vem já é pelos nossos professores, né? Eles estão gravando áudios, eles estão gravando vídeos para mandar, né? Videoaula, né? Explicando a atividade para o aluno. Olha, o aluno teve dificuldade, ele não conseguiu fazer, olha, eu não entendi essa parte. Se vocês em casa não tiveram tempo, não conseguiram tirar, não conseguiram sanar essa dúvida, como a Patrícia falou, a gente vai ter o grupo de estudos, o grupo de dúvidas, né? Nós vamos ter um plantão de dúvidas, né? O Fundamental 1, né, de 1º a 5º, os professores terão um horário ali para tirar essas dúvidas. Tem muitos professores que já têm grupo da sala, já está fazendo isso, já está, de repente, tirando dúvida, já está mandando vídeos. Nós já temos isso, já está acontecendo.
tá? Só que agora nós estamos o quê? Nós estamos institucionalizando isso, nós estamos organizando, né? Então vai ter o dia da semana que vai entrar, como que vai ser, qual horário vai ser, né? E aí o professor vai estabelecer com vocês como eles vão fazer isso. Se ele vai fazer pelo Google Meet, né? O que é o Google Meet? É um aplicativo que você utiliza e aí entra lá a quantidade X de pessoa. Se ele vai fazer pelo WhatsApp mesmo, o WhatsApp hoje comporta 50 pessoas, tá? Você tem o Classroom, que eu acho que é mais difícil, né? Porque a criança tem que ter um Gmail. Então, provavelmente, vai ser mesmo pelo WhatsApp. Tem o e-mail também. Detalhe, né? Tem alguns professores também que vão disponibilizar o e-mail. Então, assim, a gente vai ter realmente que se reinventar, gente, né? E, assim, para isso, toda mudança, ela gera um desconforto. Porque a gente está saindo da nossa zona de conforto, né? Então, assim, eu peço a vocês um pouco de paciência, peço a vocês colaboração, né? Nada que vocês realmente já não façam conosco, porque a gente sabe que vocês confiam no nosso trabalho, a gente sabe que vocês estão do nosso lado. Eu sei que não é fácil pedir isso hoje para vocês, paciência. Eu sei que não é fácil pedir assim, parceria num momento como esse, que a gente está meio preocupado, tá? Mas se a gente não tiver isso, se a gente não conseguir se ajudar, eu acho que o nosso prejuízo vai ser maior. Porque assim, não tem como a gente sair de uma situação como essa sem ter acontecido absolutamente nada, né? Sem a gente realmente não ter alguns prejuízos, tá? Infelizmente, né? A escola, o nosso setor, aquilo onde a gente trabalha e aonde é a preocupação de vocês, porque é a formação dos filhos de vocês, é o último setor a voltar. Vai ser o último setor que nós vamos voltar ao normal, né? O nosso governador do estado de São Paulo só vai anunciar um plano de retorno dia 24, mas ele já disse que não vai ser tão rápido assim. Por quê? Gente, Fundamental 1, por exemplo, nós temos 32 alunos nas salas. Então são 32 crianças juntas no mesmo lugar. E criança, vocês sabem, às vezes a gente está ali entregando atividade, né? O que acontece? A criança chega e já vem correndo abraçar o professor. Ele vai correndo abraçar a tia da limpeza, ele vai correndo. Por quê? Porque criança é assim. Porque criança vê a gente, ele quer abraçar, ele quer estar junto. E ele vê o colega, a mesma coisa, ele quer abraçar, ele quer estar junto, ele quer beijar, ele quer, né? Então, assim, o nível de contágio vai lá em cima, né? E aí o que acontece? Essa criança que se contamina, ela contamina as outras, que contaminam os outros, que contaminam... Então, olha o nível, olha para onde que a gente vai. Então, realmente, a escola vai ser o último setor a voltar, né? Quando a gente realmente já estiver vencendo a questão da pandemia, tá bom? Então, eu peço mais uma vez a vocês, tá? Assim, acalmem o coração de vocês. Aquilo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Aquilo que estiver ao nosso alcance, de verdade, a gente está fazendo. A gente está se esforçando bastante, a gente está buscando bastante informação. A gente tem muita sorte, a nossa escola tem muita sorte, porque nossos professores são maravilhosos. Eles estão extremamente empenhados, né, na melhor forma de chegar ao filho de vocês. Né? Eles estão buscando formas, eles estão buscando maneiras de tirarem as dúvidas, de estarem presentes, de ajudar os filhos de vocês nessa jornada que a gente tem agora, tá? E a gente precisa muito do apoio de vocês em relação a isso. Agora, continuando um pouco aqui do que a gente tem que falar, né? Nós vamos ter também precisava que ele mudasse. Nós vamos falar também, assim, durante o ano letivo, a gente tem o CPC, né? Que é o Conselho Participativo de Classe. Para a gente ter o CPC, gente, nós temos, um protocolo, a gente precisa cumprir uma legislação, né? E esse ano não vai ser diferente, nós também teremos o CPC. Mas, como o próprio nome diz, é um Conselho Participativo de Classe. Para que um Conselho Participativo de Classe ocorra, nós temos o quê? Nós precisamos que tenha alunos, professores, pais e equipe gestora. É dessa forma que a gente faz um Conselho Participativo de Classe, tá bom? E aí, gente, o que nós precisamos? Vai acontecer o Conselho Participativo? É para todo mundo vir para cá? Não, não é para todo mundo vir para cá, né? Na verdade, nós vamos fazer do mesmo jeito, de forma online. Para que a gente faça de forma online, como é que isso vai funcionar?
Nós vamos agora, logo ao final da reunião, nós vamos disparar para vocês no grupo do WhatsApp e também lá no nosso Facebook. Nós vamos colocar disponível lá, né, um link para vocês responderem alguns questionamentos. É um formulário, né, que é o Google Forms. Eu não sei se a gente já mostrou para vocês. A gente mostrou? Você coloca lá de novo, por favor. Ó, é esse formuláriozinho. Vou pedir para vocês, assim, preferencialmente, aqueles que puderem preencher. É muito rapidinho, tá? São algumas questõezinhas básicas, perguntando mais como que está sendo o acesso, quais são as maiores dificuldades, como que você está acessando essas atividades, esse tipo de questão, tá bom? Vai um questionário para a família e vai um questionário para o aluno. E nós precisamos muito, gente, eu preciso muito do apoio de vocês para que vocês respondam este questionário. Eu preciso que vocês façam isso até a segunda-feira. Não tem nada que vocês tenham que pesquisar, viu, gente? É muito simplesinho o questionário, vocês vão entrar lá, vocês vão colocar o seu nome, vai colocar qual a sala que seu filho estuda e vai enviar. Se você responder pelo celular mesmo, assim que você responde, nós já recebemos aqui a mensagem dizendo que você respondeu. Karina, eu não tenho acesso na internet, eu não tenho acesso no Facebook, eu não consigo fazer, pode pegar aqui impresso, tá? Só que aí eu não vou conseguir disponibilizar hoje porque a gente está atendendo até as 14 horas, tá bom? Então, aí a gente vai ter que dar um tempinho maior para esses que forem impressos. Por isso que eu estou pedindo para vocês, preferencialmente, que respondam já direto no celular, tá bom? Por quê? Porque o nosso conselho participativo, ele vai ser no dia 23 e no dia 25, que é na próxima terça e quinta, tá bom? Então, eu preciso receber essa informação para que eu possa gerar ali uma planilha, gerar os dados para informações, para a gente discutir de que forma a gente pode auxiliar, né, a vocês nos problemas, nas dúvidas, nas dificuldades que vocês estão tendo, tá? E é extremamente importante, gente, que vocês nos enviem esse formulário, tá bom? Então, eu preciso retomar duas coisas com vocês. Primeiro, o acompanhamento, porque pode gerar alguma dúvida, né? Nós temos 2 formulários aí pra gente responder, tá? O primeiro formulário diz respeito às atividades, tá? Esse é totalmente diferente do CPC, tá bom? As atividades eu não preciso trazer para a escola quando eu as realizo. Quem responde online. Tá bom? E aí, o que acontece? Vai um formulário para vocês, tá? De acompanhamento das atividades online, das atividades remotas, vamos dizer assim, tá? Quem que responde esse questionário? O aluno. E ele está ligado aos conteúdos que ele vai estudar, tá bom? Então, esse é um questionário. Esse questionário, ele vai para vocês a cada 15 dias, tá? Então, eu estudo 2 semanas, na terceira semana eu pego o questionário, respondo e devolvo. Esse questionário volta para a escola. Por que ele precisa voltar para a escola? Porque é ele, né, que me garante o ano letivo. É ele que me diz que seu filho está tendo acesso às atividades. É ele que me diz que seu filho está fazendo as atividades. Então, ele vai garantir, né, o ano letivo, tá bom? E vai garantir que essa criança tenha tido acesso às aulas remotas, tá bom? Esse é um questionário. Nós temos o segundo. Esse segundo, ele é ligado ao CPC, que é o Conselho Participativo de Classe, tá bom? Esse questionário é o que vai agora para vocês, ele tá indo agora, tá? Depois da reunião. Logo após a reunião, ele vai agora no grupo do WhatsApp, tá bom? E também vamos deixar disponível lá no Facebook, tá? E ele é para você responder na hora ali, né? E quem vai responder? O responsável e o aluno, tá bom? São perguntas do cotidiano, são perguntas assim, só para entender quais são as suas dificuldades, como é que você está se desenvolvendo, como é que você está fazendo nesse período de pandemia, tá bom? Então, são 2 formulários, um para o CPC, vai só agora, e o outro que vai a cada 15 dias. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, se a gente puder ajudar em qualquer coisa, estamos aqui. Vocês podem ligar na escola, a secretaria está aberta das 8 às 14 horas, tá bom? Pode pôr o outro slide. Das 8 às 14. Nós temos as nossas estagiárias que estão ali das 8 às 14 horas também, ali para atender vocês, né, na distribuição das atividades impressas.
E além de tudo, nós temos também a merenda escolar que está sendo disponibilizada, tá bom? Põe a frase, não tá não. Aí, gente, nós temos o WhatsApp, né? Quem já está lá pode ver, estamos eu e a Patrícia, tá? Somos nós duas que estamos mais cuidando dessa questão da comunicação. Então você vai ver lá o meu celular e o dela. Não se acanhe em mandar mensagem pra gente ali, tá? É para isso mesmo que a gente criou esse WhatsApp institucional. Pode ser que a gente não consiga responder imediatamente, porque a demanda da escola, por mais que a gente não tenha alunos, gente, está gigantesca, a gente tem bastante coisa para dar conta, para cumprir, né? A mesma coisa são os professores. Eu diria para vocês assim que é 100% do tempo que eles estão aqui, eles estão preparando material, eles estão estudando para fazer o material, estão se preocupando com aquilo que vão mandar para vocês, né? Se preparando para estar com os alunos também nos plantões de dúvidas, tá bom? Preparando os vídeos. Então eu diria assim, sabe, gente? A gente deixou uma frase que acho que expressa muito bem isso que a gente está passando hoje, né? Olha só, a educação não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes que temos. Então, assim, nós estamos aqui nos reinventando, né? Nós estamos redescobrindo o que é educação hoje, tá? Porque o pedagógico a gente conhece, agora a forma como a gente vai passar isso para os nossos alunos, a forma como a gente vai fazer com que os nossos alunos se desenvolvam. Com dificuldade, né? Exatamente, a gente está realmente se recriando aqui, tá? E isso, gente, é algo que vocês também com certeza estão passando. Então, assim, como é que nós vamos lidar com isso? Né? De que forma nós vamos ajudar os nossos alunos? Vocês aí com os filhos de vocês, né? Com os pupilos de vocês, e nós aqui também, né? Com os nossos alunos. Como é que nós estamos lidando com isso? O que é que nós vamos fazer para nos ajudarmos? Tá? Isso é que é importante, estarmos juntos, tá bom? Porque assim, mais uma frase que a gente está deixando é o quê? Juntos nós somos muito mais fortes, tá? Então eu conto com a parceria de vocês, eu conto com o apoio de vocês, né? Para que a gente consiga estar junto e para que a gente consiga passar por isso da melhor forma possível, da forma mais amena possível. Porque a gente sabe que não está fácil e não vai ser fácil, né? A gente passar, mas a gente sabe também que a aprendizagem vai ser gigantesca. Muitas coisas que estamos fazendo hoje permanecerão, né? Essa questão da gente ter um WhatsApp institucional, as nossas informações irem pelo WhatsApp. Hoje nós temos uma quantidade gigantesca de mensagens ali nos grupos. Depois, mais para frente, não vai ser tão necessário tantas mensagens, mas nós continuaremos com esse canal, porque a gente está vendo o quanto é importante, o quanto é enriquecedor a gente ter esse contato mais próximo com vocês. Né? Algumas questões como essa, de fazer uma reunião online, olha que super bacana, vocês estão aí na casa de vocês, às vezes está até no trabalho, deu um tempinho no trabalho, para poder de repente participar da reunião dos filhos, a gente está presente, de repente, talvez a gente nem faça, tem o presencial também, mas aí a gente tem um outro que a gente está mandando também para os pais, o vídeo. Eu acho que isso é a gente se reinventar e a gente descobrir novas formas, a gente descobrir até uma melhor forma de fazer as coisas. Mas a gente tem que estar junto nessa, tá? Nós estamos disponibilizando o nosso e-mail para contato também. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para a gente, converse com a gente. Esse é o nosso e-mail institucional, tá bom? E aí, gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, quero agradecer o apoio de vocês, que eu sei que eu posso contar com essa comunidade maravilhosa que é a nossa comunidade mariana, tá bom? Vamos encerrar por aqui. Mais dúvidas, entre em contato com a gente, que a gente, assim que a gente puder, a gente já retorna, tá? A gente está tentando fazer o mais rápido possível, tá? Esse é o nosso companheiro Fábio aqui, ó, de som e imagem, tá? Patrícia, tá? Tchau, gente. Obrigada. Estamos disponíveis. Beijos. Tchau, Deus abençoe. gente. Obrigada.